Olá, gente! Hoje vamos estar dando continuidade. Vamos falar dos sumérios, né? Ou da mitologia suméria, dos sumérios, para a gente começar a entender bastante coisa. Os sumérios aí foram as primeiras sociedades, né? A primeira sociedade existente que se tem relato na história. Tem muita coisa boa para passar pra gente. Gente, a história dos sumérios foi achado é bastante importante, por quê? Porque foi datado como sendo as histórias da criação, como sendo uma das primeiras, das primordiais, tá? Então, porque a gente está no meio judaico-cristão e acha que a primeira história da criação surgiu na mitologia judaica ou na religião judaica, como você queira chamar, mas não. Já é datado, isso é comprovado, tá? Arqueologicamente, que a primeira história da criação, o primeiro mito da criação, surgiu através da mitologia suméria. Datado tudo nesses blocos, nesses tablets de argila. Percebam, não tem como se dar uma exatidão de toda a história da mitologia suméria, dos contos sumérios da criação. Por quê? Porque percebam que essas tábuas estão fragmentadas, tá? Então, como é que a gente consegue chegar a uma conclusão, preenchendo essas lacunas com as melhores das hipóteses? Tá bom, gente? É basicamente isso. Não tem como saber ao certo, mas tem como saber uma parcela, e outra parcela a gente preenche com hipótese para poder encaixar, para poder fazer sentido. Beleza? Estudioso muito influente, é conhecido por muita gente aí, o Zecharia Sitchin, tá? Ele veio trazer aí a história dos Anunnakis, que foram eles que criaram os humanos, tá? Há muito a ser falado, há muito a ser discutido a respeito da mitologia suméria, tá? Se você se interessar pelo trabalho de Zecharia Sitchin, vou deixar alguns livros dele na descrição do vídeo para você clicar e, se quiser comprar para ler, para saber mais, tá aí vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Ele criou Ele criou uma coleção de livros, né, chamada As Crônicas da Terra, que conta o relato passo a passo, para contar tudo sobre o Anunnaki, tudo sobre a criação do homem através da mitologia suméria. Gente, como é que tudo começa, tá? Olha só, tudo começa por causa da necessidade. Vocês lembram quando eu falei lá no vídeo de animismo, quando eu falei sobre a necessidade, tá? Que o homem cria as divindades para responder às suas necessidades. Quem criou o sol, quem criou o mar, quem criou essa terra? A terra está aqui, esse mar traz vida pra gente, só pode ser um Deus. Então, através da necessidade, as respostas vêm sido respondidas. As perguntas, vêm sendo respondidas, tá? E aqui na mitologia suméria não é diferente. Então, o que acontece? No princípio não existia nada, tá? Eu vou passar aqui, gente, o principal para você sentar. Há muito que ser lido, há muito que ser estudado, mas eu falo aqui o principal para quê? Para que você, quando chegar numa roda, você saber ter um assunto sobre conversar sobre os sumérios. Então, eu vou falar aqui o principal, tá? A base, para quando você sentar na roda de amigos ou colegas, você saber conversar, tá? Você ter um norte. Então aqui eu vou estar dando um norte para você. Então tudo começa com a deusa Namu. No princípio não existia nada, só existia a deusa Namu. O que era Namu? O mar. Então para eles só existia um mar. Lembre que é para responder a necessidade. Agora, por que para eles essa deusa sempre existente, infinita, é o mar? Porque percebam onde é que a região da Suméria está, tá? Um lado nós temos o mar Mediterrâneo. Cortando ali no meio nós temos o rio Tigre, Eufrates. Embaixo nós temos o Golfo Pérsico. Lá em cima o Mar Cáspio. Lá embaixo o Mar Vermelho. Então, eles chegaram a uma conclusão, né? Isso daí era uma cosmovisão da época. Eles olharam para todo lado, só tinha mar. Olhava para o lado, mar. E para eles era infinito aquilo, né? Eles olhavam, não tinha fim. Era água, água, água. Então tá aí, respondendo uma necessidade. Esse mar sempre existiu? Pois é, porque esse mar é um deus. Esse deus ou deusa sempre existiu, que era Namu. Então Namu vai criar uma montanha chamada Anki. An significa o céu e Ki significa a terra, tá? Só abrindo parênteses aqui, você percebe quando o Hermes Trismegisto fala das 7 leis herméticas, como que tem tudo a ver. Tá? Como que faz sentido lógico, racional. Por quê? Porque aí nós já temos o princípio da polaridade, o yin yang. Tá? O princípio da polaridade, o masculino, o feminino, o positivo, o negativo. Tá? O céu,
a terra. Aí já começamos aí, isso parece que está impregnado, né, no gênero humano, essa quarta lei hermética que é da polaridade. Mas é só para abrir um parênteses, para o dia que a gente chegar e falar sobre hermetismo, a gente já ter uma ideia. Vamos lá. An gera Enlil, que An é a terra, né? E que An é o céu, perdão, e que é a parte da terra. Então An é meio assim, gente. Porque pra gente, hoje a gente quer ver a figura humana, mas pra eles era meio assim. Então essa montanha era o deus, tá? Então An gera Enlil. Enlil era o deus do ar. Foi acontecendo, né, através desse surgimento, foi acontecendo vários outros surgimentos dos deuses. Não tem muita necessidade de eu falar aqui, mas tem vários deuses. An, o deus do céu, Enki, deus das águas doces, Enlil, o deus do mar, Inanna, deusa do amor, da procriação, fertilidade, Iskur, deusa do clima, Ki, deusa da terra, Nana, deusa da lua, e por aí vai. Tá? Vários outros deuses. Tá? Eu vou falar aqui o essencial para você aprender. Então como é que era? Tinha vários deuses, né? Foi aquela sequência de criação, um foi criando o outro, foi se casando com o outro, e foi criando outro, foi gerando outro, foi gerando outro. Como é que era a vida deles? A vida dos deuses sumerianos era como se fosse a vida dos homens. Tá? Eles curtiam, eles zoavam, eles cuidavam da terra, essas coisas assim. Era como se eles viam como se fossem homens. Era basicamente isso daí. Aí o que acontece? Surge uma problemática, para a gente começar a entrar no X da questão. A terra passa por uma grande seca, então Namu procura Enki para saber o que estava acontecendo e ir ao encontro de Enki. Ela vai ao encontro de Enki e descobre que Enki estava dormindo. Por que ela vai ao encontro de Enki? Porque Enki era o deus do rio, tá? Enki era o próprio rio, era o deus do rio. Então quando acontecia seca na terra, lembre-se aí, temos aí a necessidade sendo respondida de novo. Por que acontecia a seca na terra? Porque o deus rio, que é Enki, estava dormindo e não encheu a terra e não deu para frutificar a terra. Então Namu vai atrás dele e descobre que ele está dormindo e por isso que acontece a grande seca na terra. Aí vai começar agora a criação do homem. Preste bastante atenção. Esse é o primeiro relato de criação existente na humanidade, tá? A gente está acostumado com a literatura judaico-cristã, criação de Adão e Eva, tal, mas esse é o primeiro relato da criação historiado da humanidade, comprovado na humanidade. Criação do homem. Namu e Enki resolve criar servos para que eles possam cuidar da terra e fazer as tarefas que eles não querem fazer. Então, para que os deuses sumérios criam um homem? Para ser os seus servos, né? Para ser os seus escravos, para fazer os trabalhos que eles não querem fazer. Acontece vários processos, né? O homem, na verdade, ele surge do barro, mas numa criação do rio e da parte da terra embaixo. Mas mesmo assim, o homem, nós temos aí a criação do homem surgindo do barro. O homem sendo criado do barro. E isso nós vamos ter em várias culturas do mundo, ou se não quase todas as culturas do mundo, né? O homem sendo criado da terra, sendo criado do barro. Agora nós temos o primeiro assim na terra como no céu. Vamos ter aí novamente mais uma pergunta sendo respondida. O que era proposto na mitologia suméria era adaptativo para os humanos. Se os deuses têm os seus servos, os reis aqui na terra também têm que ter os seus servos, né? Por quê? Porque assim como é na terra, é no céu. Então nós temos aqui o primeiro assim na terra como no céu. Então eles respondiam aí, sendo a necessidade de sendo respondido. Mas por que os reis têm que ter servos? Olha, porque os nossos deuses também têm os servos deles. É basicamente isso daí. Então, mais uma questão sendo respondida. Após a criação do homem, os deuses começam a festejar, começam a beber, começam a tocar o terror, né? Namu desafia Enki nessa festa. Eles começam a beber, encher a cara. Então Namu desafia Enki a criar seres errôneos. E Enki então resolve criar alguns seres errôneos. Outra necessidade sendo respondida. Cria, se não me engano, são 7 seres errôneos, mas as tábuas estão quebradas. Lembra que eu falei no começo? Então não dá para saber quais são todos. Então vou falar alguns aqui. Primeiro, Enki cria uma mulher que não poderia engravidar. Não poderia engravidar mais. E isso nada mais é que essa mulher que não poderia engravidar mais. Nada mais é do que as mulheres que iam para o harém, ficar com o rei lá no harém, né? O rei pegando as mulherada toda. E elas não engravidavam. 2. Homem que tinha o sexo indefinido. Isso justifica também a questão dos eunucos na corte.
Por que esses camaradas têm um sexo definido ou são castrados? Como é que é? Porque o Enki criou eles de maneira deficiente. Era basicamente isso. Dilúvio, gente. Dilúvio que vai estar presente aí quase todas as culturas do mundo. Tá? E a grande parte da população só tem ciência do dilúvio na mitologia judaica e cristã. Porém, o primeiro dilúvio relatado não foi o da Bíblia, tá? Eu entendo você. Você pode continuar mantendo a sua fé, não tem problema nenhum. Mas a história já relata isso. Isso não é questão de fé nem nada, é comprovação histórica. O primeiro dilúvio relatado foi o dilúvio sumeriano. Aí nós temos a questão de Ziusudra, tá? Os humanos, em certo ponto, eles cansaram de ser serviçais dos deuses, começam a se questionar os deuses, e os deuses resolvem acabar com a raça humana. Porém, tinha um homem que prestava, né, ainda culto aos deuses, que era respeitoso aos deuses, que obedecia os deuses. Este homem era Ziusudra. Então, como é que acontece esse dilúvio? Ziusudra é orientado a construir uma arca e colocar alguns animais dentro, logo depois que a terra é inundada por 7 dias e 7 noites, e consegue ser salvo pelo dilúvio. Eu estou adiantando aqui as coisas para você entender. Você tem essas aplicações no livro de Gênesis. Lá no capítulo 6 em diante, você vai ver a questão do dilúvio. Bate a mesma coisa. Então acredita-se que os judeus pegaram esse conto do dilúvio e implantaram ali na sua religião. Porque a história do dilúvio aconteceu antes, entendeu? E da mesma coisa que está na Bíblia, se a Bíblia tivesse escrito primeiro, foram os sumerianos que pegaram da Bíblia, mas não foi. Foi escrito depois. Então a probabilidade dos judeus terem pegado dos sumérios foi muito grande, feitas suas adaptações, é claro, suas modificações. Depois do 7º dia, o deus do sol, o deus sol, Utu, entra dentro da arca e Ziusudra sacrifica uma ovelha e um boi para comemorar o livramento que lhes foi dado. Por sua fidelidade, ele ganha um cargo especial de sumo sacerdote. Olha aí, gente, onde é que vê essa ideia de sumo sacerdote? Onde recebe o presente da vida eterna e vai morar no monte de Umum. E de lá ele intercede pela humanidade. Você pega Hebreus no capítulo 8, tem muita semelhança, né? Dizendo que Jesus é o sumo sacerdote, né? Ele está neste momento, segundo Hebreus capítulo 8, no tabernáculo celestial. Também tem a vida eterna, está no tabernáculo celestial, intercedendo pela humanidade. Nós temos o segundo relato, então, da criação. Mateu todo mundo, como é que a criação é feita, né? Ou recriada. A história de Ziusudra é idêntica à história de Deucalião e Pirra. Por quê? Porque quando Ziusudra sai da arca, ele começa a jogar pedra atrás das suas costas, por cima do seu ombro. Ele e sua esposa, que é a mesma história de Deucalião e Pirra. Deucalião e Pirra eram a mesma coisa, temente a Deus. Deus mandou Poseidon fazer um dilúvio e acabar com tudo, e Deucalião e Pirra começam a reconstruir a humanidade. Eles vão jogando pedra por cima das suas costas. Deucalião joga pedra, e essas pedras que Deucalião joga se transformam em homem, e Pirra vai jogando as pedras, e as pedras que Pirra joga vão se transformando em mulher. E aí nós temos outra vez, tá, a criação sendo feita a partir de quê? De pedra, da terra, tá? Barro, terra. E é basicamente isso a história dos sumérios. É basicamente isso. Tem a questão dos Anunnaki. É o que eu disse, tem muito a ser estudado. Eu tenho um vídeo explicando todinha a temática dos Anunnakis. Se você procurar aí no meu canal, você vai encontrar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Livros para pesquisa. Você que está estudando em área religiosa, eu sempre deixo aqui para a galera estudar os links para quem quiser comprar um livro já mastigado. Quem quiser comprar um livro e ir lendo a respeito das mitologias no mundo, a respeito das religiões do mundo. Você está fazendo teologia, ciência da religião. Eu estou quebrando o galho de vocês, passando aí, indicando livros bons. Tá certo? Os links aí estão na descrição do vídeo. Gente, tamo junto. Obrigado pelo seu carinho, pela sua colaboração. Você tem sido essa pessoa maravilhosa acompanhando sempre a gente aí, os nossos vídeos. Um abraço do fundo do coração. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.